Quando a noite se estende como um manto de veludo e cada ruído da cidade se recolhe para dar espaço ao silêncio mais profundo, algo sutil desperta dentro de você. É nesse espaço, entre o último suspiro do dia e o primeiro sussurro do sonho, que a alma encontra coragem para mostrar aquilo que a mente insiste em esconder. Carl Jung, que passou a vida inteira perscrutando os labirintos da psique, sabia que esse intervalo é precioso. Ali, as máscaras caem, as defesas relaxam e a verdade, mesmo que tímida, brilha como uma vela solitária em um templo ancestral. Talvez você não tenha percebido, mas existe alguém que te olha com ternura quando imagina que ninguém está observando, um olhar que dura um instante a mais do que o necessário, como se os segundos encontrassem resistência para seguir adiante. Ele, provavelmente, ainda não compreende a profundidade do afeto que pulsa por trás desse gesto. Jung diria que o amor, antes de ser confessado, costuma viver nas regiões subterrâneas do inconsciente, onde as palavras são símbolos e os sentimentos, rios silenciosos que correm por baixo da pele. Reconhecer esses rios é reconhecer a própria alma refletida em outra. Imagine-se agora caminhando por um corredor de espelhos antigos, iluminado por lamparinas que projetam sombras dançantes nas paredes. Cada espelho revela uma faceta diferente de quem você é, mas em um deles surge a imagem dele, sobreposta à sua, como se fossem duas notas que, unidas, formam um acorde perfeito. Esse reflexo compartilhado não é apenas metáfora, é o pressentimento de uma conexão que já existe no plano psíquico, aguardando o momento certo para florescer no mundo concreto. É ali, nesse espelho, que o sinal se manifesta. Mas antes de irmos mais fundo, respire devagar e pergunte-se: estou pronta para enxergar o invisível? Jung alertava que ver a verdade exige coragem, porque todo encontro genuíno com o outro começa por um encontro decisivo consigo mesma. É preciso acolher o que a intuição sussurra, os suaves tremores que anunciam a proximidade de algo sagrado, sem erguer o escudo do ceticismo que às vezes chamamos de bom senso. O sinal que denuncia um amor não declarado é delicado como o primeiro raio de sol que toca a montanha. Pode passar despercebido aos olhos apressados, mas se revela esplêndido para quem contempla em silêncio. Pense naquela vez em que ele te escutou com atenção tão profunda que o ambiente ao redor pareceu desaparecer. Ou naquele momento em que seus tópicos favoritos se tornaram subitamente os dele também. Ou ainda, na forma como suas pequenas conquistas provocam nele um brilho de orgulho quase paterno. Esses detalhes não são meros caprichos da convivência, são símbolos vivos, como os sonhos estudados por Jung, indicando que as fronteiras da consciência se dilatam e duas histórias começam a entrelaçar-se em um mesmo enredo. Jung descrevia o fenômeno da projeção. Nós vemos no outro características nossas que ainda não reconhecemos. Da mesma forma, ele pode sentir por você um amor tão intenso que seu próprio eu consciente não está preparado para admitir. Eis, portanto, o sinal. Sempre que, ao seu lado, ele age de maneira que surpreende até a si mesmo, um gesto de cuidado espontâneo, uma risada que brota sem motivo aparente, uma leve confissão de medo de te perder, é o inconsciente dele que encontra brechas para dizer o que a razão ainda censura. O amor, nesse estágio, é como a semente adormecida sob a terra. Invisível, sim, mas irrefreável. Visualize agora uma noite estrelada, à beira de um lago sereno. Você segura nas mãos uma pedra lisa, representando sua intenção de compreender esse sentimento oculto. Quando lança a pedra, círculos perfeitos se formam e a cada onda que se expande, o lago devolve à superfície um fragmento de luz refletida. Assim funciona o diálogo entre você e ele. Cada gesto seu provoca ressonâncias no inconsciente dele, que por sua vez devolve sinais sutis. O sorriso que insiste em voltar, o olhar que não se consegue desviar, a inquietude ao te ver conversar com outra pessoa. Jung dizia que nenhuma emoção legítima desaparece.
ela apenas se mascara, esperando um espelho ou um lago silencioso para revelar-se. Antes de avançarmos, faça uma pausa breve. Feche os olhos e recorde 3 momentos recentes em que o comportamento dele saiu do roteiro habitual. Talvez tenha sido no modo como ajeitou seu casaco para proteger você do vento, ou na forma como se lembrou de um detalhe insignificante que você mencionou só uma vez, ou naquele instante em que parecia querer dizer algo, mas recuou, como se a palavra amor fosse grande demais para caber na garganta. Esses lampejos são rastros dourados indicando o caminho. Jung advertia, contudo, que perceber o sinal não significa forçar o desenlace. Há um ritmo interno, governado por algo maior que a vontade consciente. É como contemplar a abertura de uma flor noturna. Tentar acelerar o processo arrancando as pétalas só produziria danos. O papel mais sábio é acolher, respirar fundo e oferecer um espaço seguro para que o sentimento dele possa emergir por si mesmo. Essa disposição amorosa, dizia Jung, funciona como um recipiente simbólico, o vaso alquímico onde emoções brutas se transformam em ouro relacional. Imagine, então, que você oferece a ele não perguntas incisivas, mas presença genuína. Presença que ouve até o silêncio entre as palavras, que reconhece as fagulhas de vulnerabilidade escondidas em brincadeiras ou ironias. Quando ele percebe que ali, diante de você, pode baixar a guarda sem medo de ser ridículo, a barreira que separa consciente e inconsciente se afina. É nesse exato ponto que o sinal ganha voz. Surge em declarações inesperadas, em convites feitos sem planejamentos, em mensagens enviadas tarde da noite, quando os filtros sociais estão adormecidos. Agora, respire mais uma vez e ouça o que suas próprias emoções contam. Pois enxergar o amor alheio depende de estar em contato com o seu. Jung defendia que aquilo que você recusa em si mesma não pode ser plenamente visto no outro. Se você duvida de que merece amor, cada sinal dele parecerá apenas gentileza. Se você teme a entrega, cada gesto aparentemente romântico parecerá exagero. Por isso, permita-se sentir alegria sem justificativa, gratidão por detalhes, aquele calor que se espalha no peito quando ele está perto. Em reconhecer sua própria prontidão, você ilumina o caminho para que ele reconheça a dele. Antes de continuarmos, pergunte a si mesma: estou disposta a ser espelho claro? Ser espelho claro não é absorver tudo sem filtro, mas refletir com fidelidade. Quando ele demonstra cuidado, você retribui com um sorriso que legitima o gesto. Quando ele se cala, você sustenta o espaço com paciência, permitindo que a palavra encontre coragem para nascer. Esse equilíbrio entre receptividade e verdade age como um ímã psíquico, atraindo o sentimento dele para fora das cavernas internas. Jung falava sobre sincronicidade, acontecimentos externos que coincidem com estados internos significativos. Repare nas coincidências que surgem quando vocês estão juntos. Talvez o casal na mesa ao lado comente sobre destinos que vocês sonham visitar. Ou a música que toca subitamente fale de amores descobertos tarde demais. Essas sincronicidades são pistas de roteiro, oferecidas pelo próprio inconsciente coletivo, sinalizando que a narrativa entre vocês tem respaldo num plano mais amplo do que o meramente pessoal. Sinta agora a cena. Vocês dois caminhando por uma rua sossegada, quando uma chuva leve começa de repente. Ele, sem pensar, estende o casaco sobre sua cabeça. É um ato pequeno, mas revela o impulso ancestral de proteger aquilo que o coração considera precioso. Jung veria aí um arquétipo em ação, o protetor que desperta sem precisar de comandos. A consciência dele talvez apenas registre "fiz por gentileza", mas o gesto nasce de camadas muito mais profundas, camadas onde o sentimento já assumiu sua forma plena. Antes de avançarmos mais um passo, inspire e lembre-se de que cada sinal observado pede também discrição. Amor em gestação é semelhante a um filhote de pássaro, frágil,
Assustadiço, precisa de tempo até encontrar firmeza nas asas. Evite comentar com terceiros os detalhes que percebeu. Preserve esse palco íntimo. Dessa forma, você protege não só a vulnerabilidade dele, mas também a beleza do processo, permitindo que o sentimento amadureça longe do ruído das opiniões alheias. Voltemos a ele. Preste atenção à maneira como o corpo fala. Jung estudava a linguagem simbólica dos sonhos, mas o corpo também sonha acordado. Se, ao estar perto, ele inclina o tronco na sua direção, espelha seus gestos sem perceber, ou toca objetos que pertencem a você, uma caneca, um livro, uma echarpe, saiba que o corpo dele revela o que a boca ainda não ousa pronunciar. O amor começa a dançar nas pontas dos dedos muito antes de achar voz nos lábios. Você pode, sutilmente, oferecer microconvites que ajudam o sentimento dele a emergir. Quando contar algo que te animou, repare se ele compartilha o entusiasmo de forma genuína. Quando expressar uma preocupação, observe se ele procura soluções ou simplesmente traz conforto com sua presença. Esses cenários funcionam como espelhos adicionais, permitindo que ele enxergue a própria profundidade emocional refletida nos seus olhos. Jung diria que todo encontro é, em última instância, um encontro de símbolos. Se ele costuma te oferecer pequenas coisas, um marcador de páginas, um punhado de sementes para o jardim, um café do jeito exato que você gosta, perceba qual símbolo está embutido. Talvez o marcador signifique a vontade de fazer parte da sua história, as sementes, o desejo de ver algo crescer junto, o café, a intenção de conhecer teus detalhes mais íntimos. O inconsciente fala em objetos, gestos, mini-rituais. Agora, faça mais uma pausa. Traga à mente um sonho recente em que ele apareceu. Talvez tenha sido apenas um vulto que atravessou a cena onírica, ou talvez ele fosse personagem principal. Jung considerava os sonhos cartas endereçadas a nós mesmos. Quando alguém que amamos surge nos sonhos, não é casualidade, é o inconsciente apontando para o que ainda precisa ser visto à luz do dia. Pergunte ao seu coração, o que esse sonho me sugere sobre nós dois? Muitas vezes, o sonho conta em metáforas o que ainda vai levar tempo para se concretizar em atos. Ao mesmo tempo, esteja atenta ao que você desperta nele enquanto dorme. Ele pode mencionar pela manhã que sonhou contigo, às vezes de forma despretensiosa, como quem narra algo engraçado. Porém, em cada relato reside um fragmento do sentimento. O inconsciente dele já te convida a habitar os territórios mais íntimos. Receba esse convite com doçura, sem exigir interpretações imediatas. Deixe que o mistério trabalhe. Jung acreditava que os mistérios não foram feitos para serem resolvidos, mas para serem vividos. Enquanto prosseguimos, lembre-se, o sinal definitivo não é necessariamente uma frase de amor declarada, e sim a coerência entre emoção, gesto e presença. Se ele te procura nos dias difíceis sem saber porquê, se te envia mensagens dizendo "pensei em você quando vi isso", se sente alegria visível ao compartilhar conquistas contigo, é o inconsciente dele bordando, ponto a ponto, a tapeçaria do vínculo. A consciência, cedo ou tarde, acordará diante desse tapete magnífico e reconhecerá: estou apaixonado. Entretanto, Jung ensinava que o amor verdadeiro também exige espelhos limpos de projeção. À medida que ele se aproxima, surgirão momentos em que se deparará com suas próprias inseguranças refletidas em você. Pode acontecer dele ficar subitamente distante ou brincar de modo provocativo. Tentativas inconscientes de proteger o coração. Nessas horas, a paciência amorosa é decisiva. Oferecer clareza sem julgamentos, firmeza sem dureza. Mostrar com gestos pequenos que o espaço entre vocês é seguro o bastante para o sentimento crescer. Para sustentar esse espaço, cultive a prática noturna do silêncio interior. Antes de dormir, sentada na beira da cama, feche os olhos e forme com ternura
A imagem de vocês dois caminhando por uma ponte iluminada pelo luar, símbolo de passagem entre mundos internos. Sinta uma gratidão suave pelo que já existe e uma disposição serena para acolher o que ainda virá. Jung dizia que o inconsciente adora imagens carregadas de emoção genuína, pois nelas reconhece a linguagem do espírito. Ao amanhecer, essa imagem voltará na forma de intuição calma, guiando-te a olhar os gestos dele com olhos mais compreensivos. Veja como, aos poucos, os silêncios entre vocês se tornam férteis, não constrangedores. Veja como as conversas ganham profundidade sem esforço, como cada despedida deixa entreaberta a porta para o próximo encontro. O sinal, então, manifesta-se com clareza. Ele começa a dizer: preciso te contar algo que nem eu sei explicar direito, ou sinto paz quando estou perto de você. Essas frases são embriões de uma confissão maior que se aproxima. Antes que termine essa noite de descobertas, volte ao corredor de espelhos onde tudo começou. Observe que o reflexo agora mostra vocês dois lado a lado, sem sobreposições incertas. O amor, que antes sussurrava através de símbolos, já encontra voz, ainda que trêmula. E você, com a sabedoria que trouxe para essa jornada, saberá acolher cada palavra, cada gesto, cada pausa. Não haverá necessidade de pressa. Jung lembrava que o tempo psíquico tem ritmo próprio, como a cadência do coração em repouso. Tudo floresce quando está maduro, nem antes nem depois. Permita-se, portanto, viver essa narrativa com leveza. Reconheça o sinal cada vez que ele surgir, no olhar prolongado, no cuidado espontâneo, na sincronicidade inexplicável, nos sonhos compartilhados, no desejo súbito de estender o momento só para ouvir tua voz mais um pouco. Esses são os sinos da capela interna tocando baixinho, anunciando que o inconsciente dele, enfim, admitiu aquilo que o consciente ainda procura palavras para nomear. Ele está mais apaixonado por você do que imagina. Agora, respire fundo e deixe que o silêncio te envolva. Ao fechar os olhos esta noite, faça apenas uma pergunta ao universo: como posso ser fiel à beleza desse amor que desperta? Em seguida, confie. Jung sorriria ao ver que você aprendeu que confiar é lançar-se ao fluxo misterioso onde o invisível decide tornar-se visível no momento exato. Nesse fluxo, o sinal se repetirá, cada vez mais nítido, até que as palavras "eu te amo" não sejam mais um risco, mas a expressão natural de uma verdade que sempre esteve ali. E quando esse instante chegar, porque chegará, você reconhecerá nas batidas do próprio coração a mesma melodia que ouviu ecoar, noite após noite, no silêncio que antecede o sono. Então, com a serenidade dos que não precisam mais provar nada, você sorrirá e responderá ao amor dele com a mesma doçura com que o universo responde às preces sussurradas à meia-noite. Porque o verdadeiro sinal não está apenas no que ele demonstra, mas no que o encontro de vocês dois desperta no mundo. Uma onda suave de sentido, beleza e comunhão que segue expandindo-se, tocando vidas além do alcance dos olhos. Que essa compreensão te acompanhe a cada passo. Que você continue enxergando o invisível com o olhar atento da alma. E que nas horas tranquilas, antes de adormecer, Carl Jung seja o companheiro silencioso a lembrá-la. Tudo aquilo que é profundo escolhe a linguagem do símbolo para nascer. E você agora fala essa língua com fluência de quem amou primeiro no plano do espírito, antes mesmo de pronunciar a palavra amor no mundo físico. Para encerrar esta jornada de descobertas internas e sinais sutis, permita-se um instante de silêncio para sentir o caminho percorrido. Você aprendeu a reconhecer no olhar dele aquela centelha que escapa do controle consciente, a perceber nas pequenas sincronicidades o anúncio delicado de um amor que encontra forma aos poucos, como a argila que desperta sob as mãos de um artesão paciente. Carl Jung sempre defendia que a realidade exterior é um espelho vivo do nosso teatro interior. Por isso,
Cada gesto que ele manifesta é também um reflexo do espaço que você abriu dentro de si. Um espaço fértil onde confiança, presença e escuta amorosa germinam na mesma cadência das batidas do coração. Volte mentalmente àquela ponte iluminada pelo luar que você visualiza antes de dormir. Imagine agora que vocês dois já atravessaram metade do percurso. O rio lá embaixo segue seu curso sem esforço, lembrando que nada precisa ser forçado para chegar ao mar. Respire fundo e reconheça. O amor não amadurece por decreto, mas por atmosfera. Quanto mais seguro ele se sente na sua companhia, mais o inconsciente dele se inclina a revelar o que vinha guardando como um tesouro submerso. Sua função não é apressar o desembarque, mas manter o vento favorável, acolhendo, semeando gratidão e oferecendo paciência, porque tudo floresce na estação exata. Jung afirmava que todo relacionamento verdadeiro atravessa o rito do espelho. Momento em que vemos no outro não apenas o que admiramos, mas também nossos próprios medos refletidos. Quando ele parecer hesitar ou recuar, lembre-se de que isso não é ausência de sentimento. É o sinal de que antigas camadas de proteção se sentem ameaçadas pelo calor de um afeto inesperado. Ofereça clareza nas palavras e suavidade nos gestos, pois é assim que o inconsciente dele compreenderá que não precisa mais lutar contra o que deseja. Seu abraço pode ser o lar que dissolve defesas forjadas em épocas de carência. Se porventura surgir o impulso de buscar garantia em declarações explícitas, volte ao lago sereno da imaginação. Lance sobre a água a pedra da ansiedade e observe as ondas se propagando. Depois, veja-a sumir no horizonte, levando embora à pressa. Então, invoque a imagem de uma semente germinando, quieta, mas inexorável. Você entenderá que as palavras virão naturalmente quando o amor delas estiver maduro, não quando o medo exigir. Jung chamaria isso de entrega confiante ao self, a instância mais profunda que conduz a vida rumo ao propósito. Nas próximas noites, continue praticando o ritual simbólico. Feche os olhos, visualize-o sorrindo enquanto lhe oferece aquilo que melhor traduz o afeto dele. Pode ser um gesto de cuidado, um presente singelo, ou simplesmente a honestidade bruta de quem admite sentir o que não sabe nomear. Sinta a gratidão invadir o peito, como se o futuro já fosse presente. Essa emoção genuína é a linguagem que o inconsciente entende. É ela que magnetiza coincidências, afina encontros e coloca a fala dele em sintonia com o desejo do coração. Quando os sonhos trouxerem imagens envolvendo vocês dois, anote-as ao acordar. Talvez surjam símbolos de fusão, duas aves que voam em círculos, uma chama que se divide em duas sem perder intensidade, portas que se abrem sobre jardins secretos. Não busque interpretações rígidas, em vez disso, pergunte: que qualidade de sentimento esta imagem pede que eu manifeste hoje? Assim, cada dia se torna um passo consciente na dança que o universo coreografou para vocês. À medida que a intimidade aumentar, você notará que as sincronicidades ganham força. Ele liga justamente quando você pensa nele, ou surge um livro que esclarece uma conversa inacabada. Jung via nisso o indício de que duas vidas estão entrando em campo mórfico comum, onde o espaço entre causa e efeito fica sutil, e o significado do encontro supera qualquer lógica linear. Acolha tais momentos com reverência. Eles são o selo cósmico de que o amor encontrou eco. E quando, enfim, ele encarar seus olhos e deixar que a frase "eu te amo" escape, não como um evento teatral, mas como conclusão natural de tudo que já foi dito em gestos, saiba reconhecer ali a manifestação plena do que floresceu primeiro no invisível. Receba essas palavras com o mesmo cuidado que teve durante todo o percurso, sem incredulidade, sem pressa de responder, apenas permitindo que o silêncio as amplifique antes de enlaçá-las num sorriso confiante. Porque o grande presente não é apenas o amor declarado, mas a consciência de que ambos
participaram ativamente na gestação desse milagre, ele atravessando as próprias camadas de negação. Você sustentando o espaço onde a semente pôde brotar. Ao colocar a cabeça no travesseiro nesta noite, celebre internamente tudo o que se revelou. A força da paciência, a coragem da vulnerabilidade, a dança sutil entre dois inconscientes que decidiram conversar antes mesmo que as bocas se atrevessem. Seja grata não só pelo que acontece, mas também pelo que continua no reino do potencial, pois o amor verdadeiro mantém sempre um espaço para crescer. Como diria Jung, a vida mais plena é aquela que acolhe o mistério sem tentar esgotá-lo. Que você durma em paz, confiando que cada sonho continua escrevendo, no livro invisível do destino, os próximos capítulos do sentimento que agora, enfim, encontrou o caminho até a superfície.